Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Feliz, por mais essa oportunidade que Deus nos tem permitido de estarmos refletindo na palavra de Deus. E também poder compartilhar, criar esse diálogo que podemos, depois de estar falando, estar discutindo, os assuntos que tratamos aqui, depois estamos conversando. Fico muito feliz, isso é muito bom, aprimora o nosso conhecimento e faz-nos querer crescer, querer conhecer desse Deus. Então é muito bom estarmos fazendo essa reflexão e estar compartilhando, ouvindo, pessoas, é maravilhoso. Falamos no nosso último vídeo aqui a importância de nós nos humilharmos, que não adianta nós termos uma vida longa, muito longa, de ter praticado bem e depois mudarmos e não nos arrependermos, se nós não nos humilharmos, isso, o que nós fizemos antes, não trará, não é como se fosse um depósito. Olha, eu fiz, então agora eu vou colher daquilo. Não, nós temos que continuar praticando. E se fizermos mal, e convertermos disso, Deus nos sarará. Está na palavra de Deus, né? Então é muito importante nós vivermos uma vida praticando realmente a justiça, que é o que Deus quer de nós. E estarmos cada dia mais nos humilhando, aprendendo de Deus. Porque de nós mesmos nós não sabemos nada. E cada dia vamos percebendo o quanto sabemos pouco, E o quanto necessitamos, mas que temos um Deus maravilhoso, que atende a oração do aflito e está disposto a nos perdoar quando nós assim clamamos a Ele. E dentro de tudo que nós estamos analisando, nós analisamos sobre os nossos atos, os atos do cristão, como tem sido. E agora, dentro dessa análise dos nossos atos que fizemos, vimos essa questão, Eu compartilhei aqui com os irmãos, fiz um paralelo entre Manassés e o rei Asa. Um governou 35 anos fazendo bem, de repente mudou e Deus deu a ele a oportunidade de se humilhar, de mudar. Achou que não precisava. O outro que fez mal e mudou, e Deus atentou-se para ele e houve mudança. Então, assim, é necessário com isso, nós entendemos que o quê? Que nós somos, temos que ser diante de Deus com humildade, não o eu, não crescer em nós o eu, achar que eu posso, Nós até falamos aqui um vídeo anterior sobre a questão dos nossos atos na obra de Deus, como temos sido, se essa soberba, se esse eu cresce em mim, se cresce, irmãos, não agradamos a Deus. E vou pegar aqui um texto de um personagem muito conhecido na Bíblia, Jó. Ele faz uma das últimas palavras dele aqui, fala uma palavra aqui que me chamou muita atenção. E já adiantando, a vida de Jó não foi porque ele cometeu algo, que ele passou por aquilo, por toda aquela situação de percas, de doenças, de enfermidades. Mas, contudo, ele avaliou a sua vida, ele fez uma análise de sua vida e nós sabemos, pela Bíblia, que a situação que ele passou foi porque Deus olhou para ele e falou assim, não, pode tocar que naquele eu confio. E não porque, olha, aquele lá eu estou disciplinando porque ele fez isso ou aquilo de errado, não. Justamente o contrário, Mas o texto, ele nos serve justamente para nós analisarmos a nossa vida. Se eu e você, como nós estamos. Então, como eu disse aqui, se podemos fazer uma análise da nossa vida enquanto estamos bem, por que não fazermos? Por que esperarmos, se um dia eu ficar doente, fazer uma análise da minha vida? Senhor, como está? Ouvi uma pessoa uma vez dizer, que foi fazer uma cirurgia e aí fica muito angustiado, pediu perdão até pelo que só pensou. Então, por que não fazermos isso agora, enquanto estamos bem de saúde, que podemos depois oferecer uma vida saudável a Deus, e não só porque estamos ali achando que é o último momento da nossa vida, Então, que nós venhamos refletir dia após dia e estarmos realmente atentos a isso. E o que Deus quer de nós é humildade, que nós venhamos depender dEle, estarmos em dependência dEle. Às vezes eu e você, e eu falo isso por mim, quero achar palavras bonitas, grandiosas, fala para surpreender Deus. Irmãos, nós não vamos surpreender Deus nunca. Porque Ele é acima de tudo, não tem nada que nós venhamos fazer ou pensar que Ele não saiba. Agora, o nosso coração humilde, simples, disposto a atender, muda. Eu até quero compartilhar aqui um testemunho. Essa semana, saí com a minha filha, semana passada, e ela me causou, assim, fez muita, teimou muito, muito mesmo. E eu cheguei no caminho e disse a ela, olha, quando nós chegarmos em casa,
você vai lavar as suas mãos e vai para o quarto que eu vou te disciplinar. E quem é mãe e pai sabe quanto é difícil, ainda mais quando o filho fica assim, né? Aí ela desceu, encontrou com o pai dela e disse, olha pai, olha papai, eu tô lavando as minhas mãos, eu vou pro quarto que minha mãe vai me disciplinar porque eu teimei muito. E aí eu fui lá e corrigi ela severamente, deixei de castigo. E quando ela saiu, ela disse, mamãe, eu te amo, mesmo quando a senhora está me corrigindo, porque eu sei que a senhora me corrige porque a senhora me ama. Eu me lembrei de quando Jesus fala que nós devemos ser como crianças, não procurar aquelas palavras lindas, belíssimas, que pensamos assim, é isso que vai agradar a Deus. Não, é um coração sincero. Senhor, eu amo o Senhor mesmo quando o Senhor está me corrigindo, porque o Senhor quer me ensinar. E eu pude fazer essa oração baseada nas palavras da minha filha, que eu nunca fiz. Eu nunca fiz uma oração assim, aparentemente simples, mas que traz ao nosso coração um refrigério muito grande. Aí ela me abraçou e disse, mamãe, me perdoe porque eu teimei. Ou seja, nós temos que ter consciência dos nossos atos, tanto para pedir perdão, para reconhecermos por que estamos passando por determinada situação. Nesse texto, como eu disse aqui, Jó, ele não sabia, mas ele está fazendo aqui essa oração. Jó, capítulo 31, versículo 24 a 30 diz assim, se no ouro pus a minha esperança, ou disse no ouro fino. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito pertencente ao juízo, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixaria de pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Então, assim, dentre as muitas palavras que Jó falou da sua vida, e não é sobre ele que eu quero estar falando aqui, mas sobre essas palavras. Nós que somos cristãos, e eu que nasci num lar cristão, existem algumas coisas que para nós eu acho até difícil falar, por exemplo, sobre idolatria, idolatrar, olhar para o sol e prestar culto, que seja numa imagem, ou a lua. Para mim, para nós que nascemos num lar cristão, isso é difícil, mas existem pessoas que vêm dessa cultura, então ter ídolos e muitas outras coisas. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse texto, no versículo 27, que diz assim, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Irmãos, isso é muito sério, né? Como eu disse aqui em um dos vídeos que nós falamos, que às vezes nós fazemos um bom trabalho, seja em qualquer área da nossa vida, nós começamos a achar que somos bons. Quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei, meu Deus, beijar a própria mão, ou seja, eu faço, eu sou, eu posso, o eu cresce em nós. E o que ele vai dizer? Também isso seria delito pertencente ao juízo, pois assim negaria a Deus que está em cima. Jeremias vai falar assim, né? Maldito o homem que confia no homem, no braço, põe em si mesmo a importância. Eu faço, eu sou. E, irmãos, eu falo isso por mim. Tudo isso está me servindo também para reflexão. Refletir que tem coisas que às vezes nós recebemos elogios e começamos a nos engrandecer. Que isso não seja causa de nós virmos beijar a nossa mão e achar que nosso trabalho ele será bom porque somos bons. Nós temos que entender que é pela misericórdia de Deus. Deus vai falar ali para o povo hebreu, né, quando estava conduzindo, olha, a situação inteira era que o quê? Que vocês venham depender, que nós sejamos dependentes desse Deus em toda e qualquer situação. Quem conhece a terra de Israel sempre fala que é uma terra que aparentemente não é boa, mas que a boa mão de Deus levou, porque ele prometeu, olha, eu darei uma terra boa, para que venham depender dele. E não nós venhamos olhar para nós mesmos e achar que somos bons, os bambambãs da vida, né? Que se eu não fizer, ninguém mais fará. Achar que nós somos o ser supremo e que Deus tem que nos agradecer ainda de estarmos fazendo alguma coisa, irmãos, sendo que nós temos que ter esse coração grato, humilde, todos os dias reconhecer os nossos atos,
a nossa situação diante de Deus. E seguindo, diz assim, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou. É fácil, né, irmãos? Porque quando a gente percebe alguém que nos magoou e começa a passar por dificuldade, alguma coisa, o nosso coração naturalmente tende a falar que bom, né? E será um dos nossos próximos temas, é justamente isso. Irmãos, Deus, Ele corrige, mas eu e você não temos o direito de zombar, de achar bom, de aplaudir, porque Deus castiga, Deus corrige. Mas eu e você não temos esse direito, é como se isso nos engrandecesse. Por minha causa Deus está castigando. Não, isso não pode entrar no nosso coração. Não pode. Porque Deus, Ele tanto corrige a um, quanto Ele corrige ao outro. Então, que eu e você tenhamos de Deus, né, essa direção, essa orientação. A Bíblia diz em Salmos que Deus conhece o soberbo de longe. De longe Ele conhece. O de espírito altivo. De longe Ele conhece e não agrada. A Bíblia, ela vai em todos os momentos que nós começarmos a refletir, Deus sempre vai falar que Ele não agrada do soberbo, do que tem o coração, do que é altivo, do que se acha. Ele sempre nos leva a depender dEle, a nos humilhar diante dEle, porque Ele é quem nos exalta. Se fazemos alguma coisa, a glória é para Ele. Se estamos fazendo alguma coisa boa, a glória é para Ele. Se não estamos, que possamos também nos corrigir, né? Como eu disse aqui anteriormente, sobre Caim. Caim, Deus deu a ele a oportunidade de mudar, mas ele preferiu continuar praticando o mal. Então, que nós também, né, possamos analisar os nossos atos e verificarmos como estamos procedendo, de tal forma que Deus agrada de nós. Nós podemos olhar como Jó aqui, como eu disse, né, a situação que ele estava atravessando não é por causa de alguma coisa, ele estava sendo castigado, não, a verdade dele era uma prova, né, Deus olhou para ele, tem até uma mensagem que eu ainda quero posteriormente estar falando, foi apresentado lá e Deus falou, olha, aquilo lá pode tocar, né, como eu disse aqui esses dias, se nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não é por nós, quem nos ajudará? Ou então, quando nós falamos assim, Deus não permitirá que toque. E se Ele permitir, nós seremos aprovados? Jó foi aprovado. Jó foi. Interessante que aqui no versículo 40 do capítulo 31 diz assim, ó. Por trigo me produz cardos e por servos joia. Acabaram-se as palavras de Jó. Aqui termina, ele faz toda essa reflexão e aqui termina as palavras de Jó. Aí vai entrar aqui aquele amigo, pois tal, que não é tema do nosso assunto aqui. Mas aqui termina, ele faz essa reflexão. E que eu e você, né, possamos analisar a nossa vida. Se não estamos agindo com soberba, se não estamos beijando a nossa mão achando eu sou, eu posso. Irmão, a soberba precede a ruína, né? Provérbios vai nos falar isso. Vai nos trazer mal, porque nós começamos a nos achar e o inimigo acha espaço na nossa vida. Acha espaço, seja ela como for, com aquela aparente simplicidade, como foi Saul, que já falamos aqui. Senhor, a minha casa é menor, a minha tribo é menor, mas o coração não estava. Que não adianta as minhas palavras eu falar simplesmente exato se o meu coração não atentar realmente para isso. E entendermos, né, também, tanto da soberba, quanto não estarmos também nos alegrando quando Deus vir a corrigir, quando Deus está corrigindo alguém e eu achar que aquilo é importante mais, que isso e aquilo, estar feliz com isso. Não, Deus também não agrada, né? O nosso próximo tempo, se Deus assim nos permitir, vamos perceber, né? Que quando Deus corrige, Ele vai corrigir, mas eu disse, Deus não vai permitir que eu e você estejamos nos alegrando com essa correção, mas eu e você estejamos ouvindo, atento às palavras de Deus, às correções, assim como eu disse na minha filha, mamãe, eu te amo mesmo quando a senhora está me corrigindo, Senhor, eu te amo mesmo quando o Senhor está me corrigindo, porque eu sei que o Senhor realmente me ama. Então, que nós venhamos estar atentos, né, com o nosso coração humilde, simples e desejoso de aprender. Meu forte abraço, que Deus nos abençoe, a dar-nos um coração sincero, temente e obediente a Deus. É isso que Ele quer de nós. É isso que Deus quer de nós, é simplicidade, é humildade. E assim também, logo, como nós estaremos apresentando o nosso culto, né? Creio que daqui já uns próximos 2
vídeos já estaremos falando como que é o nosso culto. Que culto nós temos oferecido a Deus? Meu forte abraço em nome do Senhor Jesus. Amém.